Vamos lá, gente. De onde que conta? Como é que eu sei a diferença? A gente já vai direto lá para o nosso slidezinho para anotar o seguinte. A prova costuma cobrar especialmente o inciso 1 aqui, tá? Então a decadência ela conta do exercício financeiro seguinte ao qual o tributo poderia ter sido lançado. O exercício financeiro seguinte ao qual o tributo poderia ter sido lançado. Enquanto que a prescrição, gente, ela conta da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito. Então está aqui a contagem de decadência e a contagem de prescrição. A gente vai completar isso aí. Vou te levar para o artigo. Melhor forma da gente conseguir ver isso aí, olha só. Decadência. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. 1. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Você vai ler o resto aqui também, mas a prova da OAB costuma fundamentar e usar, assim, em 99% dos casos, o inciso 1, então vale a pena a gente focar nisso aqui. Olha a prescrição. A ação para a cobrança, já anota aí, a ação para a cobrança é a ação de execução fiscal. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Eu vou mostrar aqui para você a diferença, eu vou ilustrar aqui para você como e o que, certo? Veja aqui, eu vou provar a teoria para você que a prescrição se interrompe, a decadência jamais. Então atenção para isso aí. E aí eu costumo até anotar aqui para você, ó, que nós temos o artigo que fala que a prescrição se interrompe. E eu vou mostrar para você, e nós vamos estudar primeiro a prescrição, porque ela, entre aspas, é mais fácil, tá bom? Inclusive ela é mais fácil para contar. Então olha só, a gente está na prescrição. Não vai confundir. A ação para a cobrança prescreve em 5 anos. Como que conta e olha a causa interruptiva? Essa aqui costuma ser a mais comum dentro da nossa prova. Ela interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Fica esperto, porque nós tivemos uma alteração tem muito tempo, é que era a citação válida que fazia a interrupção da prescrição. Já tem muito tempo que isso mudou, isso lá em 2005, tá, gente? Então, é a citação e o despacho do juiz que ordena a citação e execução fiscal que faz interromper. Ok. 2. Protesto judicial. O prof só encaixa aqui para você, gente, não esquece que para mover uma ação de execução é preciso de um título. E a CDA, que é o que embasa essa ação de execução, é um título executivo extrajudicial e que também essa CDA pode ser protestada tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Pode ter o protesto extrajudicial da CDA, tá bom? Isso já é um ADI, um julgamento de um ADI lá do meio de 2017, um ADIM, tudo bem? Então cuidado com isso aí. A sua prova fica jogando. Pode protestar a CDA judicial ou extra? Pode, tanto judicial quanto extra. A CDA é título judicial ou extra? É extrajudicial, tá bom? Então bastante cuidado com isso aí, só encaixando para você. Volta lá. Inciso 3. Interrompe a prescrição qualquer ato judicial que institui em mora o devedor. Por exemplo, uma interpelação judicial. E 4. Olha que nós já falamos, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. É o termo de confissão de dívida. Quando você parcela, vai interromper a prescrição, você vai reconhecer o débito. Bom, eu vou te ensinar a contar isso aqui agora. Eu acabei de anotar isso aqui com você, mas eu preciso desse espaço, então vou apagar. E você vai ver o quanto que isso pode mudar, gente, pela ação ou pela omissão do contribuinte, ou pela característica do tributo. Professor, como assim? Um tributo que é lançado pela via direta, por exemplo, um IPTU,
A contagem dele é assim, gente, ó. O ente tributante foi lá e constituiu o crédito, mandou o carnezinho para sua casa em 2010. A partir do momento que o fisco identifica que você não pagou, ele te inscreve em dívida ativa, gera CDA e vai executar. O que vai interromper a prescrição, gente? Nós já vimos ali, são 4 incisos. Então, como que muda? Se em 2013, por exemplo, o fisco vem aqui e faz o protesto judicial da CDA, interrompe. Se interrompe, começa a contar de novo. Se o cara não paga, ele terá até 13, olha para mim, 14, 15, 16, 17, 18, para, cuidado, não é para protocolar a execução fiscal, mas é para 2018, pode voltar lá, para entrar com a ação de execução fiscal e o juizão dá o despacho ordenando a citação. É isso aqui que interrompe. Despacho do juiz que ordena a citação. Vamos mudar a conversa? Não, professor, aqui não teve protesto, não. Lá em 2010 ele lançou o tributo e o cara não pagou. Então, se ele não paga, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele teria até 2015 para entrar a fisco com a execução e o juizão despachar. Veja como é que mudou, dei 2 exemplos. Uma aluna virou para mim uma vez e falou assim, professor, a história é a seguinte, estou com um processo assim, assado, contou a história inteira e no final ela perguntou, está prescrito? Como é que eu vou saber, gente? A prescrição, ela tem várias causas de interrupção. Então isso muda demais em vista do que está acontecendo ou deixando de acontecer no processo administrativo, no processo judicial, etc, etc. Então é impossível você dar um parecer de prescrição sem pegar o processo e olhar tudo, tá bom? Então cuidado. Certo, vamos para outro exemplo. Nós vimos que a regra é que o fisco, quando o contribuinte não paga, é que ele tem que ir para o processo administrativo e vai dar o prazo lá para o contribuinte se defender, apresentar impugnação, apresentar o recurso dele. Vamos imaginar que o cara teve aqui em 2010 o tributo que ele não pagou e ele tomou lá um auto de infração em 2011. E ele não apresentou defesa, gente. E esse auto de infração transitou em julgado aqui em 2011. Você vai ver que a omissão, a não ação do fisco nesse caso, do contribuinte, perdão, nesse caso, ele vai gerar um prazo, que é de 5 anos, daquela data, mas que vai mudar o jeito ou o tempo total que ele teria. Professor, não entendi muito. Olha só. Conta-se da constituição definitiva do crédito. Então, no caso do tributo lançado pela via direta, a constituição definitiva vem com lançamento. É o caso do IPTU. No caso do imposto de renda, lembrando que é o cara que não declara, gente, porque a apresentação de declaração vai fazer o trabalho daquela súmula 436, né? Do STJ. Então, ele vai se defender no processo administrativo. Se ele não defende, esse processo vai acabar. Então, com o trânsito em julgado do processo administrativo, dá-se a constituição aí sim definitiva do crédito. A constituição anterior ali é primária. Ele inscreve em dívida ativa, gera CDA para buscar a execução fiscal. Então, vamos imaginar que o trânsito em julgado desse processo administrativo deu em 2011. Ele teria até 12, 13, 14, 15, 16 para poder entrar com a execução fiscal e o juizão dar o despacho ordenando a citação, certo? Então, ele teria até 2016, vamos registrar lá, até 2016 para poder entrar com a ação. Vamos dar o exemplo? Um cara que se defende no processo administrativo. Então, ele vem aqui, constitui o crédito tributário, lá em 2010, ele apresentou a defesa em primeira instância, perdeu, apresentou a defesa em segunda instância, perdeu, e o trânsito em julgado do processo administrativo só veio lá em 2014. É aqui que tem a constituição definitiva do crédito, então vem contar, vem comigo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ele teria até 2019 fisco para poder entrar com a ação e o juizão despachar ordenando a citação. É assim que funciona. Quando eu digo para você que muda muito em vista da ação ou da omissão do contribuinte aqui nessa conversa, é exatamente por isso. Você vai pegar a história que sua prova está contando e aí você vai identificar necessariamente aonde que ela está. Se ela está falando de decadência, se ela está falando de prescrição, se ela está falando que o cara está defendendo, se o cara não está defendendo, para você ter o limite. A OAB não costuma tanto cobrar assim
pedindo conta, pedindo cálculo, mas recentemente ela fez, tá? Então fique esperto, essas dicas aqui vão te ajudar bastante, tá? A gente tem mais uma discussão para poder fazer. Essa ação de execução, gente, eu vou puxar ela aqui para um cantinho. A ação de execução, ela segue uma ordem, que é a seguinte. Como qualquer processo, ela começa com a petição inicial. E essa história toda vem porque a OAB, essa questão já tem aí alguns exames, mas foi super interessante, uma das questões mais difíceis que a OAB já cobrou, porque ela envolvia essa contagem. A ação de execução, como qualquer processo, começa com a petição inicial. Depois da petição vem o despacho do juiz que ordena a citação, que você está estudando aqui comigo, que é importantíssimo que ele interrompe a prescrição. 174, parágrafo único, inciso 1 do CTN. Depois do despacho que ordena a citação, vem a citação válida do executado. Ele é citado para pagar. Se ele paga, encerra o problema. Se ele não paga, eu vou para a fase expropriatória do processo. Eu vou buscar bem, eu vou buscar dinheiro, começa na penhora online, o dinheiro sempre vem primeiro. Depois eu vou buscar bem, móvel, imóvel e etc. Se eu não acho bem, gente, em regra, pede-se suspensão do processo. E esse processo fica suspenso por 1 ano, instante em que também suspende a prescrição. Acabei de provar para você que a prescrição poderá se interromper e poderá se suspender. Decadência jamais. E se ele ficar ali por mais de 1 ano suspenso, ele cai lá no arquivo provisório. Tá. Você já ouviu falar daquela tal prescrição intercorrente? A prescrição, gente, é a perda do direito de ação. O crédito não será eterno. A ideia aqui é a mesma. Só que a prescrição intercorrente é aquela que acontece dentro do processo. Então o fisco tem que, em 5 anos, promover a citação válida do executado. Se ele não fizer, vai vir aqui a prescrição intercorrente. Ele tem uma fase expropriatória, que se ele não buscar o bem e ficar inerte, essa é a palavra que vai determinar a prescrição intercorrente, gente, a inércia. Se o fisco ficar inerte, vai dar prescrição intercorrente. Se o processo cair no arquivo provisório e ficar mais de 5 anos paralisado, prescrição intercorrente. Então a prescrição intercorrente ela pode acontecer em várias fases do processo, assim como pode se modificar essa contagem. Eu exercitei em vários momentos. Citou, interrompeu a prescrição. Então vamos imaginar que entrou com a ação lá em 2015. O juiz despachou dentro do prazo dele, porque o crédito lá era de 2012. Então 12, 13, 14, 15, estou dentro do prazo. O juiz despachou, interrompeu. O juiz despachou em 2016. Quando ele despacha em 2016, ordenando a citação, interrompeu. Eu falei 2015, perdão. Em 2015 ele despachou, interrompeu. Lá em 2016 houve a citação válida do executado. Interrompeu de novo. Vai contar. Ah, tá rolando o processo, não sei o que, chegou lá em 2020 e o contribuinte parcelou o tributo. Parcela, interrompe, começa a contar de novo. Então isso pode mudar. Quando a menina mandou para mim, professor, está prescrito? Eu não posso dizer se está prescrito porque eu tenho que pegar o processo e olhar o caso a caso. Porque uma citação muda, um parcelamento muda, a interrupção ela vai mudar a conversa. Eu não vou descer tanto assim nesse nível de informação, porque a prova do OAB tem o jeito dela. Aonde eu quero chegar? Aqui, ó. Cuidado, gente. Porque ela já perguntou assim. Deixa o prof beber uma aguinha. Ela já perguntou se o juiz poderia reconhecer a prescrição de ofício. Ele pode reconhecer a prescrição de ofício. Mas o detalhe aqui é o seguinte. Em um momento X, que é esse aqui, quando ele vai decretar a prescrição intercorrente, o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício, mas ele tem uma condição antes. Está lá no artigo 40, parágrafo 4º da LEF. Ele tem que ouvir a Fazenda Pública antes. Eu até critico isso aqui. Que eu falo assim, reconhecer de ofício é reconhecer sem nenhuma provocação. Então, o juiz tem que ouvir a Fazenda Pública. Fazenda Pública está prescrito? Se ela fala está, ele não precisa reconhecer de ofício. Se ela fala que não está, ele vai e reconhece sozinho, reconhece de ofício, mas desde que já tenha a provocação. Mas sabe qual é o problema, gente? Foi quando a OAB já perguntou. Nós temos a ideia aqui da perda do direito de ação. E você vai ficar atento porque quando
O juiz recebe a petição inicial dele, no desenho que eu acabei de fazer com você, e vai dar o despacho. Recomenda-se que, além de analisar se a petição cumpre os requisitos lá do 319 do CPC, que o juiz também olhe e calcule para ver se o fisco não perdeu o direito de ação dele. Porque se ele perdeu o direito de ação dele, ele pode reconhecer a prescrição de ofício e não vai nem tomar o tempo dele lá para frente no tramitar desse processo. Só que quando o juiz resolve e quando o juiz reconhece a prescrição de ofício lá no começo, fazendo o juízo de admissibilidade, ele pode reconhecer a prescrição de ofício sem nenhuma condição. Esse é o texto da súmula 409 do STJ, que o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício e lá, dentro da execução fiscal, e lá, sem nenhuma condição. E a coisa só complica, né, gente? Porque o CPC novo, ele falou para você que essas coisas de reconhecimento de prescrição recomenda-se a oitiva sempre da parte contrária, tá? Mas essa súmula está em plena vigência. Isso é bem direcionado para a prova de direito tributário. Isso é bem direcionado para a matéria tributária, a execução fiscal. Então, se por acaso cair na prova, veja, saiba resolver a sua prova, que se ela perguntar sobre súmula, ela quer saber esse posicionamento, tá bom? Se ela não fala nada, ela está na regra, ela está na lei, então eventualmente você pensaria ali pelo CPC. Então olha o jeito que ela está te perguntando e pega a diferença. Se o juiz está recebendo a ação e vai dar o despacho ordenando a citação, que vai interromper a prescrição, ele pode reconhecer naquele momento a prescrição de ofício sem nenhuma condição, 409 do STJ. Se por acaso está dentro do processo, se há a prescrição chamada de intercorrente, ele também pode reconhecer de ofício, mas ele tem que ouvir a Fazenda Pública antes, tá bom? Tem bloco, tem módulo para a gente falar de LEF, de Lei de Execução Fiscal, e eu volto nessa contagem com você. Vamos lá para a decadência. Então você viu a prescrição. A decadência está aqui, artigo 173, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados 1. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que é isso, gente? Vamos pegar um IPTU aqui que é mais fácil. Por quê? Você tem tributo que é lançado anualmente, que é o IPTU, e você tem tributo que pode ser lançado mensalmente, ou deve ser lançado mensalmente. Vamos imaginar que você é proprietário de um imóvel urbano em 2010. Ele fala que o fisco tem um dever de lançar, porque se ele não lança, ele vai perder e vai ter a incidência aqui da decadência. Como que funciona isso, gente? Tem a lei que estabelece o IPTU. Eu sou o proprietário de um imóvel urbano, materializo o que está na lei, nasce automaticamente o meu dever de pagar. Da realização do fato gerador, o ente tributante tem ali 5 anos a contar, ó o pulo do gato, a contar do exercício, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Lembra lá da anterioridade? O que é exercício financeiro seguinte, gente? É o primeiro dia do ano seguinte, tá? Então seria 2011. Aí ele teria daqui dessa data, olha para minha mão, 11, 12, 13, 14, 15, 16, volta lá. Ele teria até 2016 para poder lançar o tributo e cobrar esse contribuinte. Olha o tanto que é interessante. Vamos imaginar aí, você está assistindo essa aula, você está em 2019, você está em 2020, vou fazer essa conta. Se o município quiser cobrar você só em 2024 o seu IPTU, ele pode. Por quê? Porque ele tem um prazo que ele pode cobrar você, que é do exercício financeiro seguinte, 2019, seguinte 2020. Do exercício seguinte, 21, 22, 23, 24, 25. Ele poderia cobrar o IPTU de você até 2025. Então, se você está 2019, até 2025 ele te cobra. Se ele quiser cobrar você lá em 2023, ele pode. Se ele quiser cobrar você o IPTU de 2019 só em 2020, ele pode. Se ele quiser cobrar lá em 2024, ele pode também, tá? Desde que ele esteja dentro do prazo de cobrança, que é o prazo decadencial, ele pode. Mas é óbvio, né, gente? O município precisa da receita. Então ele cobra todo ano. Se você não dá conta de pagar nenhum por ano, imagina se ele acumular 5. Ele poderia acumular 5 e cobrar os 5 de uma vez, tá bom? Mas a regra é que ele vai separando isso daí, vai cobrando ano a ano. Ele tem o prazo dele, o prazo que ele tem que fazer é esse. Veja que o tributo que é sujeito a lançamento da forma mensal, a conta muda muito.
Então, tem muita gente que chega lá e fala assim, mas esse negócio está prescrito. O cara não está falando nem de prescrição, está falando de decadência. O cara que é advogado fala que é tributarista, pelo amor. Aí você mostra para ele e fala, olha, mas essa contagem é de decadência. E aí você ainda ensina para ele, mas é de 5 anos. Tá bom, é de 5 anos, mas conta sim. Não confio não. Vou entrar com a ação. Tá bom, vai com Deus, honorário para mim, melhor. Então, olha só, gente. O tributo que é lançado pela forma mensal, é o caso do ICMS, é o caso do imposto de renda, que pode ser, da CSLL e por aí vai. O contribuinte foi lá e realizou o fato gerador do tributo, por exemplo, em janeiro de 2010. Ele tem até fevereiro de 2010 para poder lançar isso aí. Fevereiro de 2010, ele tem até março. E vai até dezembro de 2010. Que aí vai dar janeiro de 2011, que ele tem prazo para lançar. Da data a qual o tributo poderia ter lançado, sido lançado o exercício financeiro seguinte. Exercício financeiro seguinte, 2012. Do exercício financeiro seguinte, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele teria até 2018 para poder cobrar esse tributo. Opa, peraí, 17, perdão. Tá? Então, 2010, exercício financeiro seguinte, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até 17, isso. Então, olha lá, teria até 2017 para poder cobrar esse tributo. Se você pegar a conta lá do começo, você está no ano de 2010. Nossa, é 7 anos? Não, é 5 anos. Mas conta do exercício financeiro seguinte, que é o inciso que sua prova, quando cobra, gosta de trabalhar. Tá bom? Então, bastante cuidado pela contagem. Pode dar até, entre aspas, 6 anos e tanto. 7 anos praticamente. O prazo é de 5. Nossa, professor, pelo amor de Deus, a OAB não costuma pedir a contagem de decadência. Ainda mais contagem de decadência mensal. Ela costuma fazer isso quando pediu, uma vez só, há muito tempo. Na verdade, não tem muito tempo. É prova recente. Só que ela não pedia tanto a contagem da decadência. Ela pedia mais da prescrição. Só que você precisava lembrar da decadência. Era sossegado aqui. Tá? Então, a minha recomendação é que você lembre e leia o artigo 174 e o artigo 173 com muito carinho. E no material que você vai receber, você tem lá escrito, trazendo diferenças de prescrição e decadência justamente para não errar. Mas eu já falei praticamente todas elas aqui para você, ok? Vamos para frente. Então, foi embora a prescrição e decadência, essas aqui vêm apenas em comentários, tá? Conversão do depósito em renda. Nós vimos que podemos depositar dentro de um processo. Não é a regra. Mas se por acaso, gente, você está discutindo lá, por exemplo, alguma coisa em uma ação anulatória e você depositou alguma coisa, quando você deposita isso daí, quando você perde, chega ao final do processo administrativo, se você perder e transitar em julgado, esse depósito em renda vai ser convertido. Esse depósito vai ser convertido em renda a favor do ente tributante. Tá? Então é alguma coisa que está depositada dentro de uma ação que você perde e converte-se a favor do ente. Inciso 7. Pagamento antecipado é a homologação do lançamento nos termos do 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Lembra do exemplo? O imposto de renda retido na fonte, como é que funciona? Eu pago, depois eu declaro, depois o fisco confere. Se ele conferir e está tudo ok com o meu pagamento, com a minha declaração, ele processa e ele homologa o meu pagamento. Aí extingue o meu crédito. É isso aí. 8. Consignação em pagamento nos termos do parágrafo 2º e do artigo 164. Exemplo. Eu tenho uma dúvida a quem pagar. Tem 2 municípios aqui, o município 1 e o município 2 cobrando IPTU de mim. Vou pagar os 2? Não, vou entrar com ação de consignação em pagamento com fundamento no 164. Quando chegar lá no final e o juiz vê que o ente competente, por exemplo, é o número 1 aqui, transitar em julgado desse processo, eu venço a minha ação, eu ganho a minha ação, ele vai ter um depósito, porque a consignação em pagamento, obviamente, ela demanda aqui um depósito para a condição dessa ação e vai converter esse depósito em renda a favor do ente. Então, é essa consignação que ele está falando. 9. A decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Deixa eu terminar isso aí com você no próximo bloco.